irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Estamos estudando aqui a lição de Juvenis. Hoje o título é Dominações e Exílio, a lição de número 11, o capítulo 2, onde fala sobre a queda de Judá. Nós vemos aqui que, capítulo 2, a queda de Judá, nós vemos aqui que após grandes conquistas, o Império Assírio, aos poucos, foi perdendo força. Porque um grande império tem que ter uma boa administração. Sustentar um grande exército, uma grande cidade, um grande império, requisita uma boa administração. Então nós vemos que muitas vezes nos impérios por aí, nós vemos que tinha o poder, ele sempre vai trazer inveja de algumas pessoas, sempre vai haver algumas, como é que eu posso dizer, inveja de algumas pessoas para que chegar ao poder, e infelizmente é um querendo derrubar o outro muitas vezes. Então nós vemos que com o passar do tempo também o Império Assírio ele foi perdendo força, e outra grande nação foi se erguendo, que era o Império Babilônico. Então nós vemos aqui que o Império Assírio ele foi conquistado aqui, foi perdendo sua força, até que no período de mais ou menos 626 a 612 a.C., nós vemos que a Babilônia ela conquista o Império Assírio. Então a Babilônia nesse momento era o maior império da época, inclusive maior do que o Egito nessa época. Então nós vemos aqui que Judá, a cidade de Jerusalém, ela ficava numa rota comercial muito importante, numa encruzilhada de várias rotas. Então era um ponto estratégico para qualquer nação, tinha um valor grande. Então Jerusalém despertava o desejo de outras nações conquistar. Mas nós vemos aqui que Jerusalém só foi conquistada por conta dos pecados do povo. Porque se os judeus, se eles estivessem unidos, servindo a Deus, nunca teriam sido conquistados por outras nações. Mas nós vemos aqui que Jerusalém é uma rota comercial importante. Jerusalém, o reino de Judá, ele vai buscar ajuda com o Egito para resistir à Babilônia. Eu queria que depois você lesse o capítulo 31 de Isaías. Vocês vão ter uma noção dessa lição aqui. E eu queria ler para vocês. Vamos ler aqui no capítulo de Isaías. Isaías, no livro de Isaías, capítulo 31, versículo 1, diz o seguinte: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Então aqui nós vemos que Israel, Judá, a nação de Judá, o Império do Sul, estava buscando ajuda do Egito para resistir à Babilônia. E isso é um erro de muitas pessoas, muitas vezes nós erramos por querer ajuda de algumas pessoas, buscar ajuda aqui e ali, mas nós devemos antes pedir ajuda a Deus. Então nós vemos aqui que o profeta Isaías relatou que o povo estava buscando ajuda no Egito, mas antes ele deveria buscar socorro em Deus, e Deus iria trazer livramento, mas o povo estava distante de Deus. Então nós vemos que a Judá, ele busca a ajuda do Egito para resistir à Babilônia, certo? Nabucodonosor, ele conquista Jerusalém em 605 a.C. Aí ele leva tesouros e utensílios da casa de Deus, do Império de Judá, e leva algumas pessoas nobres, príncipes, ricas, cativas para Babilônia, perdão. Dentre essas pessoas ele foi levado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que Daniel era um homem rico, era um homem da nobreza. Seus amigos também tinham ali a sua nobreza, mas principalmente Daniel, ele vinha de uma família judaica muito rica. Daniel ele era nobre, porém a confiança de Daniel não estava na riqueza, estava em Deus. Então nós vemos que ele foi levado cativo ali para a Babilônia. Mas nós vemos aqui que os intelectuais inteligentes, eles eram levados cativos ali para a Babilônia, que era uma tática,
do Império Babilônico, que levando as pessoas mais influentes das nações conquistadas para sua capital, lá na Babilônia, nós vemos que isso iria, como é que eu posso dizer, barrar, isso iria infligir que as pessoas criassem algum motim, alguma revolta para tentar se libertar do Império ali babilônico. Então as pessoas mais influentes, mais ricas, eles eram levadas cativas ali para a Babilônia. Vamos ler aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus, que era ali a região da Babilônia. Então nós vemos aqui que os inteligentes e os intelectuais eram levados cativos. Então em 597 a.C., de novo, Jerusalém, o rei de Judá, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vem novamente contra Jerusalém e cerca ali Judá, ali a cidade de Jerusalém, de novo. E Joaquim, que era o rei, ele se rende, certo? Ele se rende e paga tributo. E 10.000 pessoas foram levadas cativas, dentre elas o profeta Ezequiel. Então, primeiro, Nabucodonosor vem contra Jerusalém em 605, deixa um rei judeu para ficar ali reinando em Judá, porém ele teria que pagar, Judá, seria agora uma cidade vassala da Babilônia, teria que pagar tributo à Babilônia, isso em 605 a.C. Em 597 a.C., teve umas revoltas ali, umas coisas que o rei Nabucodonosor não gostou, veio novamente contra Jerusalém, contra o rei de Judá, e dessa vez leva 10.000 pessoas cativas ali para a Babilônia. O rei Joaquim teve que pagar tributo novamente ao rei da Babilônia, e o rei da Babilônia disse: olha, agora eu vou aumentar os impostos, você vai ter que pagar mais tributos agora todo ano à Babilônia. Então nós vemos aqui que dentre essas 10.000 pessoas que foram levadas cativas no ano de 597 a.C., foi o profeta Ezequiel. Ezequiel ele foi um profeta na Babilônia, ele foi um profeta após o cativeiro. Então nós vemos que mais ou menos tempos depois, o rei Zedequias, ele causa uma revolta contra a Babilônia, não iria pagar mais tributo nenhum, até que Nabucodonosor ele vem contra a cidade de Jerusalém, contra o reino de Judá, e sitia Jerusalém por 18 meses. Após 18 meses, Jerusalém é destruída. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, e todos os tesouros da casa do reino de Judá, todos os tesouros do templo de Judá, de Jerusalém, ali foi levados cativos para a Babilônia. Outras pessoas foram levadas cativos novamente, muitos morreram. Então só ficou na cidade de Jerusalém os pobres e os doentes e os feridos. O restante, a maioria das pessoas foram levadas cativas para Babilônia. Então nós vemos que, só para você ter uma ideia, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve três investidas contra Jerusalém. Nós vemos aqui 3 investidas contra Jerusalém no período de 14 anos. Ele veio a primeira vez, depois o rei se rebelou, ele veio outra vez. Na terceira vez foi a gota d'água, onde ele destruiu Jerusalém e também destruiu o templo do Senhor. Então nós vemos que tudo isso, novamente, assim como aconteceu com Israel, a queda de Judá, a queda de Jerusalém, foi muitas vezes, principalmente, pelo declínio espiritual e moral do povo, ignorando a voz de Deus através dos profetas enviados ali para ajudar,
principalmente Jeremias e entre outros profetas, que eles alertavam o povo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque senão Deus enviará uma punição através da Babilônia. E o povo não se arrependeu, então Deus deu uma punição ali. Então depois você lê o capítulo 31 de Isaías. Vamos ler aqui segundo a Reis. Segundo a Reis, capítulo 24. Segundo a Reis, capítulo 24, versículo 14, que diz o seguinte: E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Então, o povo pobre da terra ficou. Então nós vemos aqui, isso, o capítulo 2 é sobre a queda de Judá. Vou parar por aqui, paz do Senhor.